Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos. Recebam um forte abraço. Continuo tendo muito saudade de nossas aulas presenciais. Nada se compara a aula presencial com essa online. Não tem o calor de vocês. Não há troca de informações. Aqui é um monólogo só. Mas, enquanto persistir essa pandemia, nós continuamos com a nossa aula online. E hoje chegamos à lição número 11. E ela vai falar sobre a vida comunitária saudável. E o texto está lá em Filipenses 4, de 2 a 7. Vida comunitária saudável. Que beleza, não? Se pudéssemos viver totalmente essa vida comunitária saudável. E para isso acabou aparecendo aí essa pandemia da Covid-19, que veio dificultar e muito esta vida comunitária saudável. Porque ela tem mexido com os nossos relacionamentos, porque em um mundo quebrado, com os nossos relacionamentos, sempre sofre com o efeito da queda, né? O mundo está individualista cada vez mais, humanistas, e isso tem afetado também a Igreja de Cristo. E eu temo que com essa onda da pandemia, vem afetar mais ainda. Já são mais de um ano já que estamos longe um do outro, nos reunirmos comunitariamente. Eu temo que isso aí possa esfriar ainda mais essa relação comunitária saudável. Mas esse coronavírus é apenas um lembrete de que o pecado trouxe barreiras sociais, resultando da nossa sociabilidade, né? Inveja, ira, irresponsabilidade, idolatrias de relacionamento, que é o caso de namoro, de trabalho, família, bens materiais, e falta de satisfação em nossas relações, que é o descontentamento um com o outro. E o pecado é o maior do que o coronavírus. E ele tem nos afetado socialmente desde a queda. Mas, como já comentei, temo, e a minha oração é para que seja restaurada a comunidade saudável entre os irmãos. E isso possa fortalecer, voltar com mais amor, com mais carinho, com mais vontade do relacionamento. Porque, apesar das diferenças diante da cruz, estamos no mesmo nível, em par de igualdade. Temos muito em comum. Somos pecadores perdoados que creem e recebem a graça de Jesus Cristo. Assim, se cremos e vivemos unidos no amor do Pai, que está em Cristo, o mundo saberá quem enviou a Jesus. Deus nos fez para vivermos em comunidade. Se você vê lá desde o princípio da criação de Adão, crescei e multiplicai-vos. Então, Deus nos fez para vivermos em comunidade, amando uns aos outros, apesar das nossas dificuldades. Por isso, viver isolado, buscando seus próprios interesses, não deve ser uma opção viável para um cristão. O cristão não pode se isolar do mundo, e muito menos se isolar dos irmãos da fé. Viver em comunidade, mesmo que isso acarrete desafios e problemas, é buscar viver conforme a vontade do Pai. Porque o Pai sustenta o seu povo unido, o seu grande e eterno amor que Ele tem por nós. Então permaneça ligado a uma comunidade cristã,
cresça na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Há um ditado popular que a união faz a força. Diante desse ditado, podemos pensar que a divisão enfraquece e nos impede de alcançarmos um objetivo. Sabemos que a vivência harmoniosa entre as pessoas em qualquer grupo é um desafio, mas se quisermos alcançar qualquer objetivo como grupo, precisamos nos manter unidos. A união é necessária, porque a desunião enfraquece, fragmenta, frustra, quebra os objetivos e os alvos que precisamos alcançar juntos. Uma comunidade cristã não é um aglomerado de pessoas. A igreja não é apenas uma multidão desconexa de pessoas que frequentam programas públicos juntos. A comunidade cristã não é um grupo de pessoas que cultivam interesses próprios. Apesar que para alguns e outras pessoas só faz sentido se for preservar o seu interesse pessoal. Mesmo no nosso meio, sempre há aqueles que pensam o contrário, no seu próprio bem, nos interesses próprios. Lucas nos diz que a comunhão é uma das principais características da comunidade das origens. Atos 2,42, lá diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Então a comunidade vem de uma palavra latina chamada comunitas, que é o resultado da junção de duas outras palavras, cum mais unitas, o que significa que muitas formas de unidade. Então a comunidade é uma característica fundamental do povo de Deus. Tem tudo em comum, mesmo sendo diversificados na personalidade, nas dificuldades, nos talentos. É uma dávida do Senhor, pois Ele mesmo, através de Cristo, nos ensina a amar um ao outro, vivendo em unidade. Então devemos viver uma união porque é a vontade de Deus Pai para conosco. João 17, 20 e 21 diz: não peço somente por eles, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. E peço que todos sejam um, assim como tu, meu Pai, estás unido comigo e eu estou unido contigo. Que todos que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então Jesus aqui faz uma oração declarando seu desejo é que todos crescem nele e tivessem a união que ele tinha com o Pai. Jesus tinha muito cuidado com isso. Sempre falou para nos ajuntarmos, vivermos em comunidade. Jesus tem uma preocupação especial em nos ordenar uma vida em união, porque a igreja dividida não prospera. O evangelho não vai para frente. Mateus 12, 25, a gente percebe claramente esse princípio que diz lá: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então é da vontade de Deus que vivamos em união, e para isso precisamos esforçar-nos para vivermos assim, num ambiente em que estamos principalmente na igreja com os nossos irmãos. Uma igreja unida no objetivo de cumprir a vontade de Deus é uma igreja forte, é uma igreja saudável. A comunhão entre os irmãos em Cristo é algo prioritário para o Senhor Jesus. Ele trabalha para que a igreja permaneça unida em um só corpo. Ao entender como ela funciona, qual é a nossa função no reino, seremos mais produtivos e contribuiremos ainda mais para a comunhão da igreja. A comunhão com os irmãos é um mandamento. A graça e o amor de Deus, juntamente com o Espírito Santo,
são produtores dessa comunhão entre os irmãos. O apóstolo João diz que a comunhão é uma consequência natural da redenção. 1 João 1,7. Então a morte de Jesus Cristo lavou nossos pecados e nos tornou irmãos. Então, ao longo do seu ministério, Jesus sempre ensinou que nós deveríamos ser como um só, unidos na verdade. E ele nos deixou um mandamento, lá em João 13, 34, 35. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. É algo tão poderoso esse versículo, que as pessoas crerão em Jesus apenas por observar nosso amor de uns com os outros. Pense nisso, meu irmão. É uma mensagem muito profunda aqui, essa de Jesus. Esse mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Nós deveríamos pensar um pouco mais em vivermos em comunidade, em união com os irmãos, deixando nosso eu lá atrás. Devemos viver em união, porque a união, Deus ordena a bênção. Quando estamos reunidos, Deus está ali e ordenando a sua bênção. O Salmo 133, de 1 a 3, nos diz lá: ó, como bom e agradável viver unidos os irmãos, pois ali o Senhor ordena a sua bênção. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, desce para a gola de suas vestes. É como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então ele está comparando aqui, a união é comparada nesses versos de óleo precioso e orvalho do Hermon. Veja, o Monte Hermon está lá no norte de Israel, lá no Líbano. Ele tem 2.830 metros de altitude. Sião se refere a Jerusalém. Em linha reta é aproximadamente 180 quilômetros, do Monte Hermon a Jerusalém. E ali desce aquele orvalho que vem do Monte Hermon, que é coberto de neve. Vem aquela brisa fresca, ela vem e cobre todo o vale, chegando até Sião. É como uma bênção de Deus, que Deus ordena a bênção. Aquela bênção vem sobre o orvalho e vem passando pelos vales, chegando a Jerusalém. Deus quer a nossa união. Então esse salmo davídico se volta para a importância da comunhão e do relacionamento adequado na sociedade. Esse salmo também é muito cantado nos dias de hoje pelos judeus em Jerusalém. Então o salmista exalta a importância da união entre os irmãos e o resultado dessa atitude, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Então precisamos ter o prazer de vivermos em união uns com os outros. A disponibilidade de nos doarmos sem qualquer interesse pessoal. Uma igreja que procura viver assim, com certeza, tem a bênção e a vida de Deus para sempre. A comunhão entre os irmãos na igreja é fruto de dedicação. No Atos 2,42, os irmãos da igreja primitiva dão prova disso. Eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos, ou seja, eram submissos à autoridade deles. E com isso contribuía muito para que a unidade entre eles fosse fortalecidas. Insubmissos e insurgentes afetam muito a saúde do corpo de Cristo.
no que se refere ao relacionamento. Normalmente, esses submissos e insurgentes estão sempre envolvidos em fofocas e grupos contra a liderança. Meu irmão, não faça isso. Não entre para esse grupo. Esse grupo quer a desunião, quando Deus quer a nossa união. Então não participe desses grupos contra os líderes, mesmo que as lideranças estejam erradas. Não ofenda, não menospreze, não fale mal deles para ninguém. Apenas ore. Ora, se for necessário, mude de congregação, mas não se levante contra ele. Você está murmurando, você está praticando a desunião quando Deus quer a nossa união. Dobre o joelho e ore por isso. Porque ao submeter o ensino dos apóstolos, os cristãos do primeiro século se dedicavam à comunhão. Havia um esforço para amar, compreender e ajudar. A comunhão entre irmãos é algo que exige foco, dedicação, instrução. Os ensinamentos de Jesus abordam muitas vezes esse tema. Isso prova que isso era o desejo profundo do seu coração. João 17, 23. A comunhão entre os irmãos em Cristo é uma consequência daquilo que a igreja aprende sobre Deus. Ao ser ensinada de forma sadia, a palavra de Deus produz comunhão. 1 João 1,3 diz: Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e o seu Filho Jesus Cristo. Então, o principal elemento da comunhão entre os irmãos não deve ser encontros de lanchonetes, pizzaria, restaurantes, shoppings ou viagens. O único elemento capaz de promover a comunhão eficaz na igreja é o ensino da palavra de Deus de sua forma sadia, sincera, por parte de quem lidera. A comunhão entre os cristãos é uma das prioridades de Deus para com a igreja. É parte do plano dele para a convivência do cidadão do reino. O apóstolo Paulo recebeu a revelação de que Deus nos chamou para a comunhão com o seu Filho, Jesus, 1 Coríntios 1,9, o qual, por sua vez, nos chama a comunhão com o Pai, com o Espírito Santo, de uns com os outros. Ou seja, a comunhão entre irmãos é algo extremamente valioso para a nossa espiritualidade. Para isso, Paulo nos aconselha a evitar os assuntos que causam discórdia e divisão entre nós. Ele não está nos proibindo de ter posicionamentos pessoais acerca de assuntos difíceis da fé. Ele nos aconselha a não permitir que isso nos vá levar à divisão, a desassociar a união. Tito 3:9, 1 Timóteo 2:8. Embora tenhamos opiniões diferentes sobre determinados assuntos no reino de Deus, somos aconselhados a não nos deixar levar por discussões que serão produtivas e não serão produtivas, a fim de mantermos a comunhão comprada na cruz do Calvário. Hoje é quase uma guerra entre os irmãos de denominações. À luz de Filipenses, do nosso texto base hoje, 4, de 2 a 7, a vida comunitária saudável depende da união entre os irmãos, e ela é caracterizada pela alegria. Torna-se conhecida de todos, e só é possível se estivermos desfrutando da plena comunhão com Deus. Viver em uma comunidade é uma arte, e quando aperfeiçoamos esta arte, fazemos da família e da igreja ambientes saudáveis e extremamente aprazíveis. Isso acontece pela ação do Espírito Santo em nós, para produzir uma vida comunitária saudável.
Porque como é gostoso estar perto de pessoas que têm bons princípios cristãos, não? Eu me lembro da nossa irmãzinha, miudinha, já falecida, esqueci o nome dela, mas eu tinha o prazer de estar perto dela. Parece que fluía o amor, a espiritualidade dela para a gente. Uma pessoa que vive por princípios, vive uma vida segura, despreocupada, ele sabe onde é que está pisando. Os princípios do reino de Deus são bem diferentes dos princípios do mundo. Dê uma checada no pensamento popular que diz a respeito do sexo, do uso do dinheiro, do uso do poder. E você verá que estão na direção oposta aos princípios do reino de Deus. Nós precisamos do poder de Deus para viver uma vida vitoriosa. Nós precisamos ter relacionamentos saudáveis e também andar por princípios bíblicos, não princípios mundanos. A unidade cristã não é criada por nós, pelos cristãos, mas é produzido pelo Espírito Santo. Efésios 4:3. Portanto, é nosso dever preservá-la como algo indispensável à boa convivência entre os cristãos. O desejo que o apóstolo expressou no tocante aos filipenses ilustra o desejo de Deus em relação a todos nós. Paulo dizia lá em Filipenses 2:1 e 2: complete a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Na carta aos Efésios, Paulo ensina essa preservação da unidade deve ser feita com toda diligência e amor. Ou seja, precisamos trabalhar de maneira esforçada e amorosa pela integração da igreja. Quando trabalhamos assim, vamos sendo agregados. Quais são as seguranças, quais são os benefícios de uma vida comunitária? Se você lá, Eclesiastes 4:12, você vai ver que é segurança e proteção. Romanos 12:13, ele vai falar ajuda entre os irmãos quando se tem necessidade. Efésios 4:29, coragem e motivação para nos continuarmos. Gálatas 6:6, ensino e aprendizagem. Romanos 12:15 e 16, compreensão, paz entre as pessoas, entre os irmãos. Efésios 4:16, capacidade para fazer muito mais juntos do que cada um sozinho. Então, esses são uns exemplos de benefícios de uma vida comunitária. Então, o desafio para a Igreja de Cristo é de manter unida em todo o tempo, né? Focado em um único objetivo, que é levar a mensagem da salvação a todos. Vivendo assim, Deus acrescentará pessoas à igreja. Sejamos sempre instrumentos de união no lugar em que Deus te colocar. Lembrando sempre que se existem divisões, elas são provocadas por nós mesmos. Então a comunhão entre os irmãos é o objetivo de Deus para os crentes em Jesus. Então, meus irmãos, vivamos em união alegremente, dando bom testemunho. A união nos faz vencer as lutas e nos tornarmos uma igreja mais forte diante das adversidades. Precisamos recuperar o senso de comunidade da Igreja de Cristo, não apenas para o nosso benefício, mas sobretudo em função da missão, uma vez que a missão é essencial para a comunidade e a comunidade é essencial para a missão. Então, meus irmãos, pense um pouco mais em mantermos a união, a comunidade saudável do corpo de Cristo. Que Deus abençoe sua vida e que nos ajude a vivermos
em união. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por esses momentos do estudo da Tua Palavra, Senhor Deus. Que ela tenha encontrado guarida em nossos corações, ó Pai. Que nós possamos pensar um pouco mais no que o Senhor deseja de nós, a nossa união, e esquecermos um pouco mais o nosso eu, ó Pai. E possamos nos despojar de nós mesmos, ó Pai. Para que o Teu Santo Espírito nos una cada vez mais numa igreja forte, saudável e proclamadora, Senhor Deus. Obrigado por esses momentos, Senhor Deus. Nos abençoe, nos guarde, em nome de Jesus. Amém.